Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E interessante que em conversas com colegas meus, através das mídias sociais, né, através do Instagram, através do Facebook, e através do YouTube, e também por e-mail, tem acontecido um comentário em comum, um pedido, pode-se dizer assim. Paulo, já que tu és docente, tu ministra aulas para o pessoal da arquitetura, tem como tu deve participar de bancas, né? De análise de formandos, TCC1, TCC2, o TCC1, que é um semestre antes da formatura, que é a parte teórica, que é analisada, e o TCC2, que é a parte prática, a parte projetual, que é a que aprova ou não, em definitivo, o acadêmico, que o transforma ele num profissional arquiteto e urbanista. Existem variações de uma instituição para outra. Uns não têm TCC1, tem só um trabalho de conclusão. TCC quer dizer, aos leigos que aqui nos assistem, trabalho de conclusão de curso. Então, o pedido tem sido o seguinte: Paulo, por que tu não grava ou pede para o acadêmico e para a banca, que normalmente são 2, 3 profissionais que analisam, pede autorização, grava isso e coloca isso para nós aqui no teu canal do YouTube, coloca lá no teu canal do YouTube esse TCC. Bom, essa ideia eu achei bastante interessante, não é? E realmente fui averiguar para ver se haveria possibilidade de fazer isso. E a primeira banca que participei, da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, com o campus Tubarão, a parte não de arquitetura e urbanismo, mas a Faculdade de Engenharia Civil me convidou para ser banca, o convidado externo da banca de análise de um aluno, de um trabalho de um aluno. Bom, como foi unânime a nota 10 para o aluno, eu perguntei se ele autorizava que eu colocasse isso no planeta, né? Porque no momento que tu coloca isso na internet, o planeta inteiro assiste. Qualquer um de qualquer lugar do planeta pode assistir e tu perde o controle e a propriedade deste vídeo, ou desta fotografia, ou dessa reportagem, enfim. E autorizou, sem problemas, a banca toda autorizou. Então, quem sabe teremos agora um novo filão dentro do canal Concretizando Sonhos, que são os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, nas áreas da construção civil. Algo muito interessante que pouquíssimas pessoas têm acesso, que são só o acadêmico e os convidados para participar, além da banca examinadora. Então, se você não foi convidado, se você não tirou curso superior, se você tirou curso superior em outra área, vai, obviamente, achar bastante interessante e uma oportunidade única, né, de a gente assistir os trabalhos de conclusão num canal do YouTube, tá? Então, como sempre, trazemos para vocês ações inovadoras. Espero que gostem e apreciem, tá? Um forte abraço. Estamos aqui com mais um TCC de formação de um engenheiro civil, onde ele fez um trabalho bastante interessante, bem diferente para a área de engenharia. Como ele trabalha em laboratório de ensaios de cerâmica e outras superfícies,
ele apresentou um trabalho sobre o ataque químico ao porcelanato polido. Muito interessante o trabalho, eu espero que vocês gostem, assistam. E, claro, como a gravação que é feita ao vivo, né, ela tem os seus inconvenientes, acontecem alguns probleminhas, e esses probleminhas todos vão passar para vocês verem aí, infelizmente, eu não vou cortar, não vou editar o vídeo. Tá? Então, espero que vocês gostem. E ali está a banca de avaliação, professor César, né, que é o coordenador, e todos os convidados estão presentes ali, tá? Assistam que vale a pena. Onde é que é esse som? É no resto do projetor? É que tá saindo aqui. Pode ocultar aí. Ô, Adriano, os dois e Paulo, vocês estão vendo a tela do Maurício? Sim, perfeito. Mas ele não. Mas e dá para enxergar o Maurício também ou não? Não, eu estou vendo os participantes aqui embaixo, mas o Maurício não está aparecendo. Engraçado como os nossos médicos estão fugindo É diferente, né? Deixa eu botar aqui. Não. A hora que interrompe aparece para abrir o vídeo. Isso. Vou abrir de novo. Eles não estão memorizando, não. Ó, Agora sim. sim. É um item a mais que tem quando tu instala um link no teu computador. Agora a apresentação é Maurício? Então, Não, tá vendo só eu. Agora só nova. Aí agora que for compartilhar, não vê. Daí não vê o Maurício. Aí não Mas vê, não pode tem fazer as problema. considerações, daí volta daí para ver, então. Aí se tu quiser mostrar alguma coisa, para no compartilhamento que eu te mostrei, sabe? Lembra? Eu vou te contar. Compartilhar. Vai compartilhar a tela da tua apresentação, né? Tá. Compartilhar. Aí, quer mostrar alguma coisa. Aí tu tem que interromper e depois vir aqui. Está mostrando o Adriano. Mas a unidade da semana do dia 20, vocês ficam já com Tu tem que vir aqui interromper e daí tu vai lá e ativa a tua câmera. Para daí sair isso aí, Maurício, e aparecer a gente lá. Para aparecer tu, entendeu? Estou entendendo, mas vai não, fazer, tá. Vai dar certo sim. O César da gente vai te ajudar. Adriano, Paulo, vocês estão nos ouvindo? Sim. Boa noite, é o César que está falando aqui. Tudo certo com vocês? Tudo certo. Bom, a gente já vai dar início. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, por vocês terem aceitado aí esse desafio sobre o nosso trabalho, né? E no momento que o Maurício já está sendo compartilhada a tela, vocês estão enxergando aí a apresentação? Sim. Tá. Sim, perfeito. Aí depois que terminar a apresentação, daí a gente vai fechar essa tela aqui e vamos abrir a tela então para vocês poderem estar vendo o Maurício, tá bom? Deu um probleminha técnico aqui, não tem a possibilidade de as duas imagens aparecer ao mesmo tempo. Mas enfim, o áudio tá bom, né?
Tá ótimo. Então tá. Eu já vou combinar com o Maurício aqui. Quando ele se sentir confortável, então, ele vai começar a apresentação dele. Tá bom? Perfeito. O pessoal não tem vídeo, é? Melhor desligar isso aqui. Ele tá passando Só ali, né? fecha a porta aí. Olá, senhores, boa noite. Eu vou... Boa noite, professores. Desde já agradecendo também, como o César agradeceu, a presença por você estar avaliando meu trabalho de conclusão de curso. E o mesmo se trata com o título A influência do pH de álcalis no ensaio de ataque químico em porcelanato técnico polido. Uma breve introdução sobre o assunto, que antigamente, desde os tempos dos primórdios, há anos milenares, as placas cerâmicas são utilizadas na construção civil há um bom tempo. E com isso foi surgindo novas tecnologias por ver a eficiência das mesmas, fabricando os produtos com uma qualidade superior às encontradas antigamente, com alta resistência à flexão, baixa absorção de água, entre outras. Para isso, se tem que ter uma manutentabilidade dos revestimentos, com limpeza, para os mesmos ter essa durabilidade como os fabricantes descrevem. E isso a gente encontra nos produtos de limpeza comerciais no mercado. Normas brasileiras atuais foram baseadas para fazer esse trabalho, foi a BNT 13818, que fala sobre os métodos e especificações de ensaio, e a ABNT ISO 10545, que fala apenas de métodos de ensaio. O projeto da ABNT ISO 13006 estava em consulta até segunda-feira, dia 7 de dezembro. Com isso, passará a entrar em vigor apenas a 10545, substituindo a 13818. A justificativa. Diariamente, no trabalho, a gente ouvia questionamentos sobre estudos de caso de construtora e usuários perguntando e tentando ter uma resposta porque havia alguns produtos que manchavam. Quando alguém derramava ocasionalmente algum produto de limpeza, ou mesmo em uma limpeza final de obra, se utilizaria algum produto. Com essas manchas, havia questionamentos. E, baseado na NBR 13818, anexo H, e a BNT ISO 10545, parte 13, métodos de avaliação, as mesmas falam exclusivamente sobre a resistência ao ataque químico em porcelanatos técnicos. O objetivo geral do trabalho. O objetivo geral desse trabalho é verificar a influência da variação de pH dos álcalis na resistência ao ataque químico em porcelanatos técnicos polidos, e os objetivos específicos do mesmo são avaliar a relação da variação de pH dos álcalis no ensaio de resistência ao ataque químico em porcelanato técnico polido, avaliar a resistência ao ataque químico dos porcelanatos técnicos polidos, utilizando os produtos de limpeza comerciais alcalinos, e comparar o resultado de ensaio de resistência ao ataque químico pela norma ABNT NBR 13818 de 1997, anexo H, versus ABNT NBR ISO 10545, parte 13 de 2020, em porcelanatos técnicos polidos. Metodologia. O método que foi utilizado para desenvolver esse trabalho foi baseado nas normas vigentes brasileiras, que atualmente é a 13818 e 10545. Com isso, foi selecionado
Não precisa repetir. Tá, ele tinha parado aqui na metodologia. Isso. Ok? Foi, né, Marcos? Ok. Isso. Tá, só começa de novo daí a metodologia. Tá bom, gente? Agora tá passando, né? Tá, ótimo, César. Sim. Beleza aí. Sem Obrigado, problema. professor. Vamos lá, então. Toca a ficha. Metodologia. O método utilizado para o embasamento desse trabalho foi usado as normas técnicas vigentes no Brasil, que são a 13.818 e a 10.545. Com isso, foi selecionado 3 marcas diferentes de cerâmica no estado de Santa Catarina e escolhido 3 produtos da mesma linha de fabricação, que são porcelanatos técnicos da linha Bianco, todos com classificação A segundo as empresas estudadas, e foi nomeado como amostra A, B e C, para não divulgar o nome das mesmas. E com isso, os corpos de prova foram submetidos a um ensaio de resistência ao ataque químico. As soluções aquosas de ensaio. Para esses corpos de prova ser submetido a uma solução, foi usado as 2 concentrações normativas de baixa concentração, que é 100 gramas de hidróxido de potássio em 1 litro da água, e baixa concentração, que é de 30 gramas de hidróxido de potássio em 1 litro da água. Com isso também, de baixa concentração, foi feito 6 faixas de pH, regularizada com ácido clorídrico. As faixas foram de 6 a 12. E também, aproveitando o trabalho, foi utilizado aleatoriamente 4 produtos de limpeza encontrados no mercado comerciais. Preparação dos corpos de prova. Foi escolhido aleatoriamente em um lote de fabricação apenas 3 placas cerâmicas, conforme determina o método da ABNT ISO 10545. E com isso foi feita o corte para submeter ao ensaio de ataque químico. Pelo método de imersão, foi cortados os corpos de prova 5 por 5, e pelo método de superfície, foi cortados os corpos de prova 7,5 por 7,5. Aqui nas figuras demonstra os corpos de prova submetidos às soluções para o ataque químico. A ABNT 13.818 menciona para fazer o ensaio por imersão, e a ABNT 10.545 abre o mesmo para fazer pelo método de imersão, como pelo método de superfície, aplicando os copinhos. Esse método de imersão é melhor de fazer para produtos em 3D, por causa do relevo. Métodos de ensaio e avaliação. Segundo a NBR 13.818, anexo H, a avaliação dos corpos de prova se dá pelo lado cortado, pelo lado retificado e a superfície do mesmo. Já pela 10.545, parte 13 de 2020, apenas a avaliação é na superfície do produto. Classificação quanto à resistência química. ABNT NBR 13.818. Classe C. Significa que o produto atacou o lado cortado, o lado retificado e a superfície. O mesmo para obter classificação B, atacou apenas o lado cortado e o restante são classificados como A. Pelo outro método que ficará em vigor a partir da consulta pública entrar, seria classificação A, B e C. Porém, existem 2 métodos, classificação normal ou visual. Aqui, para o trabalho, usamos o método de classificação visual. Para o produto ter a classificação A, o mesmo não pode ter nem um efeito visível depois de submetido a produtos químicos. Se o mesmo tiver pequena mudança na superfície, a classificação é B. E se tiver a perda completa da superfície danificada, se classifica como C. Resultados e discussões. Os produtos de limpeza comerciais que foram utilizados foram 4. Mr. Músculo, Veja Cozinha, Cif Cozinha e o Veja X14.
ficaram na faixa de pH entre 10,44 e 12,75. Os mesmos foram avaliados pelos dois métodos normativos. Os que obtiveram pH entre 10,44 e 10,80, pelas duas normas, tiveram classificação A. Já o X14, com pH 12,75, avaliado pela 10.545, parte 13, teve classificação B. E pelo outro método normativo avaliado, o mesmo ficou com classificação A. Os produtos normativos citados pelas duas normas são os mesmos hidróxido de potássio, porém as concentrações existem baixa e alta. Alta concentração variou o pH de 13,90 para baixa de 13,5. O mesmo, assim que foi aumentando, a classificação teve um agravante maior no ataque. Então, em baixa concentração, pelo método da ISO, obteve-se classificação B, e alta concentração, analisado pela mesma, obteve-se classificação A. E pela outra norma, as duas soluções, tanto alta como baixa, obteve-se classificação A. Aqui está os produtos utilizados com os pH alterados, que são os hidróxidos de potássio. Aqui estão alta concentração, que são normativos, até o pH alterado 6. Percebe-se que os únicos produtos que atacaram foram que obtiveram pH 12, e de 11 para baixo, nenhum sofreu alteração, sendo classificado pelas duas normas produtos A. Produto de limpeza comercial, com pH ajustado. O Veja X14, conforme mencionei antes, pelo método da ISO, ele deu classificação B. Assim, peguei o mesmo e baixei o pH e submeti ao ensaio pelos dois métodos. Com o pH alterado para 10, o mesmo se obteve duas classificações iguais. Classificação A. Conclusões. O pH influencia diretamente na resistência ao ataque químico, tanto é que o X14, que tinha pH 12,75, atacou, e quando ajustado para 10, não atacou mais. Assim também, o hidróxido de potássio com pH 12 atacou, e abaixo de 11 não atacou mais. Diferença nos resultados das duas normas de avaliação. Existe diferente resultado das duas normas por terem métodos de avaliação diferente. Conforme citei antes, a 13.818 avalia as arestas do produto, e a nova norma que entrará em vigor e passará a valer para a classificação das placas cerâmicas avalia apenas o método da superfície do produto. E resistência aos produtos de limpeza comerciais. Os 3 produtos de limpeza comerciais com pH abaixo de 11 não atacaram. Atacou com o pH acima de 12, com 12,75 do X14. E baseado nessas informações, podemos fechar a seguinte conclusão: que a norma 10.545 ISO é mais adequada para avaliação da qualidade da placa cerâmica, quanto à resistência ao ataque químico. Isso vai possibilitar uma maior segurança aos consumidores e usuários a quais produtos de limpeza utilizar. Recomendações para trabalhos futuros seriam avaliar a variação do pH dos demais reagentes entre as faixas não avaliadas neste, e avaliar a influência do tratamento superficial do porcelanato após o polimento na resistência ao ataque químico. Referências bibliográficas que me embasei para fazer o seguinte trabalho. Obrigado pela atenção.
Ok. Então, professores, né, após a apresentação do Maurício aí, né, nós abrimos o tempo agora para que os senhores façam as suas devidos comentários, né? Não sei se o Paulo, o Adriano gostaria de começar. Eu deixo a cargo de vocês, então, aí, a partir de agora. Pode ser você, Paulo? Já que o outro falou, puxa vida, sobrou para mim. Então, bom, gostaria de cumprimentar a equipe que ajudou aí o Maurício, ao Maurício pela escolha do tema. E é aquilo que eu falei antes, né? Eu fiquei aqui, papo em ovos aqui, porque vou ter que dar notícia triste para minha esposa que gosta de comprar esses produtos aí. Tá? Enfim, cara, eu não gostaria de estar no coro do pessoal do marketing merchandising da cerâmica. Tá? Não gostaria realmente de estar na pele deles, pelo seguinte, porque o certo seria eles orientarem aos consumidores que tipo de produto pode fazer a limpeza, né, dos seus produtos, né? E como é que eles vão fazer isso sem citar o nome dos produtos? Sem comprar briga com a indústria química? Não, olha, sinceramente, eu não gostaria, já estive no merchandising de cerâmica durante muitos anos. Inclusive, quero fazer uma pergunta aqui. Ainda o porcelanato polido ainda é disfarçado com impermeabilizante depois que é polido? Sim, professor Paulo, ele tem um tratamento superficial após o polimento para preencher os poros abertos neles. Exato. Há um tratamento superficial. As microbolhas, né? Isso. Essas microbolhas faziam que ele encardisse. Ô Paulo, não sei se eu posso, se tu me permite também até comentar sobre a respeito disso, que uma das sugestões para trabalho futuro justamente é essa questão aí desse impermeabilizante, né? Que é a segunda sugestão ali, porque surgiu, né, um questionamento ao longo do trabalho, se de repente esse impermeabilizante ele, né, não está reagindo com esses produtos com pH maior. Antecipando a minha outra pergunta. Beleza. A minha pergunta é o seguinte, esses reagentes, eles agiram no impermeabilizante ou na superfície do porcelanato? Quer dizer, então é química com química. Aí temos que chamar a tua cor-orientadora, que ela deve, né? Vai mais um ano de trabalho aí para fazer essa pesquisa. Mas vai ter que mudar, realmente, vai ter que mudar esse impermeabilizante, com certeza. Não é? Vocês conseguiram fazer com que o impermeabilizante esse líquido, não reagisse bem aos testes, né, que vocês fizeram. Na verdade, tem que haver um estudo na parte de cerâmica para que ele fique resistente, né? E é isso aí. As minhas duas colocações seriam essas, do produto químico que deveria proteger o produto, e como fazer com o merchandising e o marketing das cerâmicas até vocês solucionarem esse problema aí. Tá? É isso aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Professor Adriano? Bom, vamos lá. Maurício, César, obrigado. Depois eu vi que está a Áurea aí junto. Eu falei que eu comecei a ficar pensando, o que o Maurício está metido com isso, né? De trabalhar com placa, sendo engenharia civil, trabalhar com placa cerâmica e ir para a parte de resistência a ataque químico. Eu fiquei me imaginando, muito legal rever isso, ainda mais que agora a norma nova está entrando, porque essa atual é de 97, é uma vergonha não ter mudado tanto tempo. 23 anos com uma norma é vergonhoso, isso não poderia, né? Mas eu fiquei me questionando. Maurício, se fez ali no CTC o trabalho? No Senai, né? Não é CTC mais? Isso, as laboratoriais eu fiz ali dentro. Eu trabalho lá como laboratorista, então foi a partir do pessoal reclamando na recepção de amostra e foi feito um estudo de caso, para dizer
desenvolver esse trabalho, né? Agora fez todo sentido. Deixa eu pegar no teu pé um pouco. Eu li teu trabalho, gostei, né? Eu vi tua monografia aqui. E eu vou fazer só alguns comentários na parte escrita, que ela vai ficar, ela é bem interessante, ela tem que permanecer, né? Eu tô com um colega dando aula aqui do lado, daqui a pouco eu mato ele, que ele consegue falar mais alto que todo mundo. É outro que está lá dando aula. Maurício, então, assim, só alguns comentáriozinhos, né? Como é uma monografia, eu não sei as normas que a Exucre usa, tá? Então, alguma coisinha, talvez ela não seja, o meu comentário não tenha muito efeito por alguma normativa de vocês. Mas, assim, o resumo, quando vocês fazem o resumo, normalmente, para nós, pelo menos, ele é um parágrafo único. E o teu resumo ele está dividido em parágrafos, entende? Então, só dá uma olhadinha, como eu falei, eu não sei as normas que vocês utilizam, tá? Então, fazer ele num parágrafo único. E como você tem resultados muito interessantes, eu vi o seguinte. Poxa, explora um pouquinho no resumo o resultado geral que você teve. Norma 1 foi isso, atual, a norma nova, opa. E o professor Paulo já chamou atenção, gente, se isso está acontecendo uma reação com impermeabilizante, isso é um resultado interessante que você pode explorar. Será que está acontecendo? Reação já deixa no resumo, porque alguém que está fazendo o estudo, ele vai ver, o Maurício fez isso em 2020, em dezembro. E isso vai estar aí no domínio público, o cara vai, eu vou ver o trabalho do cara. Então, ele é um chamativo dentro do teu trabalho, tá? Então, esse resumo, ele poderia estar constando esse resultado geral, tá? Mas eu deixei anotado, depois eu te mando isso, tá? Juro que não vou demorar, é só alguns comentários gerais e fazer uma pergunta aí. Introdução legal, tá? O texto tá tranquilo, objetivos. Isso eu quero te elogiar, porque está muito comum o seguinte, mesmo quando é um artigo, ou na apresentação, ou uma dissertação aqui para nós de PPG, poxa, o pessoal faz objetivo geral. Bacana, é o trabalho, é o tema que ele está desenvolvendo. Aí, como é obrigatório botar objetivo específico, o cara fica botando meia dúzia de etapas do método que ele seguiu. Não é. Objetivos específicos são respostas para suas perguntas de pesquisa. E você foi feliz nisso. Então tem que elogiar, né? Você não ficou simplesmente descrevendo que você faria, eu vou fazer um ataque químico, o ataque químico usa isso, usa aquilo. Não. Você veio com perguntas. Eu vou ver se a variação do pH vai mudar a classificação do produto. Joia. Isso é um objetivo específico de verdade, como os outros dois também, tá? Então, e aqui, né, comparar os resultados da norma atual com a norma que entrará em vigência. Perfeito. E é isso que tem que explorar lá no teu resumo. Tá? Duro que eu não tenho nem como fechar a porta aqui, porque daí é uma coisa de vidro. Eu vou ficar mais perto. A Áurea conhece ele, é o famoso Adilson. Ainda concorrer com a Adilson, tu não vai conseguir, Adriano. Não, imagina, ele está conseguindo ouvir daí. Imagina eu aqui. Ok com a tua revisão, a introdução, toda a descrição conforme norma. Só que daí aqui eu vou te perguntar uma coisa, Maurício. Você descreveu muitas propriedades que você não avaliou. Talvez não fosse necessário estar descrevendo tanta coisa. Foca no ataque químico e explora um pouco mais a norma atual com a nova norma. O que tem de tão... Por que tem uma diferença tão gritante? Uma está usando lados, outra está ali, mas daí você pode explorar até um pouco mais, que daí eu vi que vocês perceberam mais à frente, que isso o professor Paulo estava explorando, poxa, mas aí no processo de fabricação do polido tem impermeabilizante. Será que... Você não tem que responder, você tem que jogar a pergunta para alguém ir mais a fundo e explorar isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha. Porcelanato. Só chama atenção. Esse ano a gente caiu mais uma posição, tá? Nós somos o terceiro produtor e o terceiro consumidor. A Índia passou a gente. Então a gente está caindo ladeira aí de produção e consumo. Aí outra coisa de forma. Tem uma série de figuras que se mostram as embalagens dos reagentes. Não precisa, tá? Então, ali figura 10, 11, 12,
13, 14, realmente não é necessário, é só descrever, porque não vai agregar muito. Agora, sim, as imagens que tem que explorar bastante é 16 e 17. É exatamente como a pessoa vai fazer o ensaio. Aí uma pergunta, você botou o diagrama que é da norma, né, o fluxograma de como realiza um ensaio, tá? E tem ali, a figura de classificação, a figura 18 e a figura 19, que é a modificada. É um detalhezinho. Você descreveu muito bem o ensaio, só que você não fala do uso do lápis. Né? O professor, justamente eu não falei do uso do lápis porque esse ensaio tem um ensaio de resistência ao manchamento, a limpabilidade do produto. Aí esse produto lá, ele atacava já quando se submetia ao lápis. Por isso que eu utilizei a classificação normal do fluxograma de visual. Esse comentário é importante. Tá? Faz um parágrafozinho, um comentário, porque se alguém for seguir norma, ele vai ver, mas esse lápis aqui faz o quê? Certo. A pessoa a justificativa minha tá errado de eu não botar no trabalho, mas foi porque eu já tinha visto que lá no ensaio de resistência ao manchamento, os porcelanatos técnicos, eles não saíam com um pano molhado. Então, automaticamente jogava para a classificação alternativa. Escreva isso, porque alguém que seja leigo, ele vai ficar perdido, cara. Tá? Então, assim, o teu trabalho, ele precisa dar todas essas guias dizendo, olha, não vem para essa caixinha que não precisa. Tá? Porque o cara vai ler e vai seguir. Esse diz aqui não faz, não precisa porque aconteceu essa situação. Certo. Tá? É um parágrafo só um comentário. Deixa eu ver, resultados todos ficaram muito claros, nossa, ficou muito evidente e realmente as suas sugestões têm que ser isso, é verificar se isso não é uma reação não com a placa, mas com um produto químico para impermeabilizar e o caminho é outro daí. É isso, tá? Eu depois te encaminho com esses pequenos comentários aí, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns ao César, a Áurea e a Izucre também, trabalhos bem interessantes, né? E muito curioso, né? Eu estava imaginando, quando veio o convite de engenharia civil, eu pensei, o cara vai ser mais um trabalho em cima de argamassa, de concreto, de alguma coisa. E de repente eu comecei a olhar a placa cerâmica, taquiquímico, eu falei, ué, esse é diferente. Parabéns aí, Maurício, tudo de bom. Obrigado, professor. Parabéns, César. Beleza, obrigado, Adriano. Vou pedir para o Maurício se retirar um pouquinho agora, para a gente poder conversar, eu, você e o Paulo, e depois a gente chama ele aí para dar o veredito final. Com licença. Quando é online é mais fácil, você desliga o cara, né? Ele fica atrás da câmera ouvindo tudo. Ah, vocês vão falar mal de mim que eu vou ficar na sala, tá? Não Tem pode. Não pode ficar na sala. Não, mas ela se vocês perceberam ali, ela foi a orientadora, né, do trabalho, então... Não, ela está comprometida emocionalmente, foi nos laboratórios dela lá, não pode. Eu achei muito curioso. Lá desde março, então ele fez sem a minha... Pois é, eu soube, é verdade. Como é que foi entrar lá novamente? Legal. Mas, enfim, professores, Maurício, aprovado, sem restrição, sem nada, só fazer esses ajustezinhos aí, Adriano, daí tu pode estar encaminhando isso para ele. Vou pedir para ele entrar em contato contigo. Não, eu já mando por e-mail, tá? Então, realmente são pequenas coisas que o trabalho está muito legal. E como vem a norma nova, vai ter estudo em cima. Então, para o cara que for olhar, ele nem perde tempo aqui. Sim. Então, tem que enfatizar muito esses resultados dele, assim, principalmente no resumo. Tem que fechar o resumo dizendo isso. Tu sabe que eu, como não estou envolvido diretamente nessas coisas de normas, assim, eu levei até um susto, que o negócio está tão atual aqui, mudou segunda-feira. O que é? Como é que é a história? Nós estamos fazendo parte da história do Exatamente. Da norma. Exatamente. Até queria ver contigo, Adriano, esse trabalho aí dá para escrever um artigo, né, Adriano? Dá para fazer um artigo, joga para uma cerâmica industrial da vida, né? Dá para fazer sim. Uhum.
Nós Eu vamos nem vou trabalhar dizer, e eu nem vou dizer que a cerâmica industrial ela vem para a Unesc o ano que vem. Ah, é? Aham. A revista vai ficar com a gente. Bom, legal. Mais Eu pertinho, né? não vou dizer que sou eu o editor, tá? Olha só. Que bacana. Bom, então, mas a partir de quando, Adriano? Eu tenho uma reunião em janeiro. A gente já devia ter lançado um volume esse ano, que foi o ano que o Anselmo ele abandonou, né? Devido a essa confusão da Covid e coisa toda, e a nossa negociação com a Beceran, que querendo ou não tem que ser uma coisa jurídica, né? É uma revista que pertence à Beceran e ela vai estar passando a administração para a Unesc. E aqui o nosso jurídico, nossa, ficou um bom tempo discutindo o que fazer. Então eles já deram ok, aí ao mesmo tempo o presidente da Beceran ele mudou, mas a vantagem é que quem entrou foi justamente o cara que fez a negociação com a gente. Então, em janeiro já agendamos uma reunião com o editor da Cubo, que a Cubo vai continuar fazendo, né? Só para fechar. Então, eu já tenho até um volume pronto. Na verdade, eu tenho... o pessoal foi submetendo ainda trabalhos, né? E eu tenho as correções todas. Eu estou fazendo um sistema de avaliadores, no mínimo 2 avaliadores, assim, para ficar uma coisa mais certa, né? E a gente vai lançar um volume o ano que vem, mas relativo a 2020. Funciona como? Mandando um resumo? Isso? Não, eu já o trabalho todo completo, mas a gente vai. Eu preciso fazer esse volume fechar, porque eu quero mudar o modo de envio de artigo. Eu quero fazer uma coisa um pouco mais organizada. Talvez até via site, alguma coisa com mais estrutura. Então, isso eu vou dar uma olhada ainda, mas eu primeiro. Porque o pessoal mandou tudo por e-mail, eles foram mandando por e-mail da cerâmica industrial. Eu quero mudar um pouco esse sistema. Né, deixar mais padronizada a forma do manuscrito, que veio artigos bem bagunçados, assim, tem que deixar um pouco mais estruturado. Não, a gente vai começar a trabalhar em cima disso, e aí, à frente eu entro em contato contigo, ver como é que faz para mandar e tal, e provavelmente vai ter um modelo, tudo, né? Vai ter um modelinho, vai ter um template ali, alguma coisa para o pessoal estar fazendo. Seguir um modelo, né? Não, até já aproveitando aquela questão ali do impermeabilizante, né? Talvez, como sugestão para o trabalho futuro, seria fazer em cima de uma peça sem impermeabilizante, né? Com certeza. Só ela polida, né? Porque daí realmente a ideia, se aquele pH 12, se ele continuar atacando, é porque não é impermeabilizante. Agora, se ele não atacar, é porque tem uma reação química acontecendo ali. César, por que eu fiz, professor César, por que eu fiz a pergunta se tinha impermeabilizante ou não? Porque para mim não ficou claro, entendeu? Que a peça tinha ou não impermeabilizante. É bem isso. Estou faltando essa informação no trabalho. Mas a gente vai colocar essa informação aí, Paulo. Tá. Vamos colocar, até porque, como eu falei, né? O objetivo é escrever um artigo, então tem que ficar bem redondinho. Manter isso tranquilo. Eu vou chamar o Maurício então, tá? Mas ninguém sabia que eu estava olhando. Então vamos dar 7 para ele. Estava melhor, viram assim, não, esse aqui não estou dando. Legal? Depois vocês entram lá naquele link, né, do Google Drive. Dá para colocar as notas lá, que daí a professora Gize, que é a professora que coordena aí a TCC, ela precisa. Tá? Pode deixar, o meu já está separado aqui. O Maurício está chegando aqui agora. Chorando? Não, chorando não. Infelizmente, Maurício, tu não vai ter que repetir. Nós queremos que você também. Bom, Maurício, nós conversamos aqui e a decisão é que vocês vão tomar. Pequenas coisas que tem que ser feito ali, né? Mas vocês estão parabéns. Parabéns. Mais uma vez eu agradeço vocês pela parceria aí, né? Adriano, né? Que é de outra instituição, mas sempre que eu não convido, sempre está apto, né, Adriano? Muito obrigado mais uma vez, né? O Adriano é meu pai na carreira acadêmica. sempre que eu tenho alguma dúvida, que eu preciso de uma coisa, sempre disposto a me ajudar, Adriano. Obrigado, cara. Imagina. Faço esse reconhecimento, né, perante meus colegas aqui, porque é um cara assim que sempre me ajudou, sempre me ajuda e é meu amigão. Muito obrigado, tá? O Paulo também que trabalha comigo aí, né, Paulo? Obrigado pelo convite, foi um prazer inenarrável. Tá?
Gostei gravasse, né? Tá gravando, tá gravando. Ô, Paulo, tu vai colocar no teu programa lá, Paulo? Hã? Tu gravou para colocar no programa, né? Claro, no programa. Ah, Tá? E foi um prazer conhecer o Adriano pessoalmente, que eu só ouvia falar de nome. Tá? Então, parabéns, Maurício, pelo Não, trabalho. virtualmente, né? Hã? Virtualmente não, virtualmente, né? Virtualmente, claro, claro. não, eu só me confundi, porque como eu recebi o e-mail que seria virtual, eu falei, ué, não é mais presencial. Daí eu tô aqui na Unesc, eu poderia estar aí na Izucre tranquilamente. Não, que Ah, bom mas que tranquilo, deu Adriano. força. Tranquilo, muita coisa. Eu agradeço tudo novamente a certo. vocês. Muito obrigado, tá? Bom final de semana para vocês aí e a gente fica no contato aí, gente, tá bom? Obrigado, as horas. Maurício, parabéns, hein? Áurea, Valeu, tudo de bom aí que tá escondidinha. Gi, até mais. Obrigado, viu? Tchau. 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 Um abraço. Eu internamente selecionava